Paz e bem, estou aqui nesse segundo domingo do tempo comum para apresentar a vocês a liturgia. É claro que cada comunidade, cada pessoa, ela é diferente de outra e tem sua particularidade. Então nesse vídeo eu vou trazer alguns traços aí dessa homilia, dessa reflexão, ok? Bem, esse segundo domingo do tempo comum vai tratar exatamente de vocação. É o chamamento, é o chamado. Deus chama o homem. O homem, ele vê Deus em Jesus Cristo, se interessa, segue. Então eu tenho aí os elementos da vocação, que é o chamamento, a adesão ao Cristo e viver em plenitude a sua fé. Pois bem, na primeira leitura, Samuel, um jovem, ele escuta a voz de Deus, mas não compreende, porque ele não tinha uma vivência religiosa. Mas orientado, Samuel então responde Deus adequadamente. Aquela famosa frase: fala que teu servo escuta, né? E a partir daí, do ouvir, do escutar, que é o ouvir com atenção, Samuel passa a servir mais ao Senhor. Ou seja, nós precisamos passar aí do simples fato de ouvir para o fato de escutar Deus. Escutar Deus é ouvir Deus com atenção. Nós não podemos achar que Deus nos faz iguaizinhos. Nós não somos máquinas feitas em série, em montadora de veículos como se fosse. Basta saber que cada um de nós, ele é diferente do outro. Eu até posso comparar a humanidade com uma grande família. Sabe, um pai, uma mãe que tem mais de um filho, 2, 3 filhos. Cada filho é diferente do outro. Ainda que tenham traços, semelhanças ou até mesmo comportamentos parecidos, não são iguais. O nosso DNA, o nosso gene, ele é diferente, né? Então Deus nos faz criaturas únicas. Eu até costumo brincar de vez em quando que Deus, ao fazer o homem, né, cada um, ele joga fora a forma. Ainda bem, né? Que Deus joga a forma fora, não tem ninguém igual ao outro por aí. Pois bem, então Samuel ouve, segue. Na primeira leitura eu vou partir lá para o livro, o Evangelho de São João. Depois eu vou terminar na segunda leitura. Esse é o eixo para fazer uma boa reflexão, uma boa homilia. A gente parte da primeira leitura, desembarca no Evangelho e conclui com uma das catequeses feitas aí na segunda leitura. Bom, o Evangelho está lá no livro, né, de São João, no capítulo 1, de 35 a 42. É o começo do Evangelho. Jesus está passando e de repente os discípulos falam assim para João, eram discípulos de João Batista, né? Quem é aquele? João diz: eis o Cordeiro de Deus. Então alguns discípulos passam a seguir Jesus, né? E eles perguntam: onde mora? Jesus: vem ver. Eles foram, viram, aceitaram aquela situação e a partir daí passaram então a conviver com Cristo. Esse mesmo trecho do Evangelho, Jesus faz o convite também a Simão. Ele diz assim: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, quer dizer pedra. Olha só, teologicamente, o encontro com Cristo, a adesão a Jesus Cristo, transforma aquele que encontra. Ou seja, o seguidor, sabe, ele tem o seu modo de viver transformado à luz da mensagem de Cristo. Mas nós não podemos achar que já encontramos Jesus Cristo, que está tudo muito bem, já estou salvo, não.
Precisamos buscar Deus continuamente, todos os dias. É exatamente nessa visão, nessa ótica de busca permanente de Jesus Cristo, que nós temos a carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos e irmãs, ao ouvirmos a palavra, devemos dar a Deus uma resposta completa, ou seja, o corpo, a alma. Nós somos seres completos. Não dá para oferecer somente a Deus o que é espírito. E o meu corpo? O meu corpo também deve ser oferecido a Cristo, à igreja, a Deus, sabe? Então, assim, a unidade de Cristo, unidade, estará também em nós. Podemos até mesmo pensar numa simbiose. O que é simbiose? Quando dois corpos se juntam e passam a ter a mesma característica. Isso é chamado de simbiose. A ciência diz isso. Então é falso aquele que diz que segue a Jesus Cristo somente com palavras. Sabe? É falso também aquele que louva ao Senhor, que busca um Deus espiritual, mas o seu corpo está mergulhado no pecado, na fornicação, no adultério, na prostituição, nos vícios. Ah, mas eu não tenho força para sair, então busque ajuda, irmão. Busque ajuda, irmã. Esteja atento a ouvir a voz de Deus, que todos os dias nos fala. Se nós temos uma vivência religiosa, se buscamos verdadeiramente o Cristo, temos que lutar por essa unidade na fé. Jesus vai à frente, nós vamos atrás seguindo Ele, fazendo a sua vontade. São Paulo, nessa carta aos Coríntios, muito sabiamente, no instante de crise da comunidade de Corinto, onde cada um remava para si, cada um para o seu lado, onde tinha diversidade de pecados lá inclusive, ele manda parar. Ei, para! Cristo é a unidade. O nosso louvor a Deus, ele tem que ser com o espírito e também com o corpo. Mais uma vez, vou repetir, hein? É criar simbiose. O que é isso? É ter em mim o mesmo sentimento, ter em mim a mesma ação daquele que eu sigo. Se nós seguimos Jesus Cristo, se nós deixamos tudo para seguir o Mestre, se nós um dia fomos batizados e falamos assim, encontramos o Senhor, então eu faço uma pergunta a todos vocês: o que mudou na sua vida quando encontrou Jesus? Será que algo mudou? Será que a essência de você continua dentro aí? Nós não podemos perder nossa identidade, nós podemos aprimorar o nosso sentimento em relação aos valores de Jesus Cristo, em relação aos valores do outro. Então, amados irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, que possamos ouvir atentamente a voz de Deus, como Samuel ouviu. Que a partir desse ouvir a Deus, nós podemos também entender o seu chamado e o seguir. E que podemos também, que possamos, como São Paulo diz, nos entregarmos a Ele de corpo e alma, num reconhecimento total, tá, do Senhor como nosso Mestre e Salvador. A todos vocês, um santo domingo, uma boa semana, que Deus os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.